Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo aqui vou trazer 5 empresas com dividend yield alto para 2025. Então, para você que gosta de investir em empresas boas, que pagam bons dividendos, vou trazer aqui 5 opções que passaram em um filtro que eu fiz, um filtro que considera premissas de boas empresas, e são opções para que tu possa avaliar mais profundamente. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, são apenas opções de empresas que enquadram em um filtro bem rígido de análise fundamentalista, tá? Bom, também gostaria de relembrar que eu vou deixar na descrição o link para a nossa planilha de valuation. Então, para quem gosta também de fazer análise mais profunda e estimar valor de empresa, vou deixar na descrição um link para uma planilha automatizada de valuation e também um link para a nossa carteira recomendada aqui do canal. Bom, eu fiz uma lista com algumas premissas aqui de empresas que encaixariam em um bom perfil de empresa barata e que paga bons dividendos. E a gente vai usar a ferramenta do Fundamentos para fazer um screening, né, um resumo ali de que empresas encaixariam nesse filtro aqui. E a gente vai tentar tirar dali quais são as 5 mais interessantes que se enquadram em boas pagadoras de dividendos e empresas com múltiplos descontados. Então, o que eu considerei como premissas para esse estudo aqui? Bom, primeiro, são empresas que dão lucro recorrente. Então, no filtro do Fundamentos, eu vou colocar preço-lucro igual mínimo igual a zero. Então, não vai ter nenhuma empresa que deu prejuízo nos últimos períodos. Segundo filtro, preço-valor patrimonial máximo de 2 vezes. Então, a gente não quer empresas que tenham aí um valor de mercado acima do valor patrimonial, acima de 2 vezes, né? Então, empresas que não estão muito sobrevalorizadas, empresas que o mercado não está pagando muito para ver em termos de resultados. Aqui a terceira e principal regra, dividend yield maior do que 6%. A gente está seguindo aqui a regra de Décio Bazin. Décio Bazin foi quem escreveu aquele livro Enriquecendo com Dividendos no Longo Prazo, algo assim, em que ele considera 6% uma taxa que mundialmente é considerada como uma taxa boa para remuneração de capital. Então, se tu investir via título público, tu vai exigir, em média, aí, 6% mais IPCA, e em empresas, dividendo de 6% ao ano, mais valorização do capital da empresa. Dado que a empresa pode repassar preço, etc., ele considera que um bom negócio vai pagar 6% de dividendo e vai ainda rentabilizar o valor do negócio ao longo do tempo para fazer um bom retorno sobre o seu capital investido. Tá? Então a gente vai considerar essa taxa de 6% de dividend yield, e no livro dele ele explica que isso foi testado no Brasil e era a maneira que ele investia e batia o mercado. Então a gente vai considerar esse dividend yield de 6% como uma barra ali, né? O quarto indicador aqui seria um ROIC maior do que 15%, né? Então, eu estou considerando aqui um retorno sobre o capital investido acima do custo de capital, ou seja, empresas que têm bons negócios. O capital que a empresa emprega no negócio dela tem que render mais do que a Selic. Tá? Então, por isso, estou considerando 15% aqui, dado que a taxa de juros de longo prazo já está batendo 15% aí. Então, a empresa tem que ter um bom negócio que rentabiliza mais do que a taxa de longo prazo dos títulos públicos, né? Bom, empresas com receita crescente nos últimos 5 anos, o Fundamentos nos permite filtrar isso. Então, ali no filtro receita nos últimos 5 anos, eu botei pelo menos crescimento positivo e liquidez razoável, volume médio diário aí acima de 100 mil reais negociados, ok? Então, essa aqui é a ferramenta do Fundamentos. Hoje a gente pode fazer um filtro de empresas. Então, a gente pode vir aqui nessa área aqui, ó, busca por empresa, clicar nesse link aqui e vai abrir essa ferramenta aqui. Vão ter diversas premissas, diversos indicadores aqui que a gente pode colocar valores mínimos e máximos. Então, por exemplo, aqui, para a gente pegar só empresas que dão lucro, a gente coloca zero no preço-lucro, então, como mínimo, né? Zero como mínimo. Então, só vai ter empresa nessa lista que tenha indicador preço-lucro positivo. Então, as empresas que dão prejuízo ou deram prejuízo nos últimos trimestres, elas não vão entrar nessa lista, porque o indicador preço-lucro ficaria negativo, né? Então a gente vai eliminar todas as empresas que tiveram prejuízo. Dividend yield mínimo de 6%, a gente colocou aqui. Retorno sobre capital investido, como a gente falou, mínimo de 15%. Liquidez das ações, um mínimo de 100 mil reais negociados na média diária. E uma empresa tem que ter negociação nos últimos 2 meses e balanço do último trimestre divulgado. Tá? Aí a gente vai gerar essa lista aqui. E gera uma lista bem pequena de empresas, isso aqui é interessante. Então, pouquíssimas empresas entram nesse enquadramento aqui de empresas boas e baratas e que pagam bons dividendos, né? Apenas, eu contei aqui, são 10 empresas. Dado que a gente tem Petro 3 e Petro 4 aqui, eu contei, são 10 empresas que entram nessa lista aqui. A gente pode filtrar, né, de dividend yield
maior para menor. Obviamente, vão ter algumas empresas aqui que vão ter lucros não recorrentes. O dividend yield vai estar muito alto, porque a empresa talvez teve alguma venda de ativo, algum fator não recorrente ali que não acontece sempre. E ela pegou esse dinheiro e distribuiu para os acionistas. Então o dividend yield calculado ficou muito alto, que deve ser o caso dessa empresa aqui, por exemplo, dessa Cine 3. Tá? Eu não conheço a empresa, Sim Propriedades, eu não conheço a empresa. Quando o dividend yield está muito alto assim, acima de 100%, muito provavelmente foi isso que aconteceu. Tá? Então, essa aqui é a lista dessas empresas que entram nesse filtro. E a gente vai tirar algumas que parecem meio suspeitas, algumas que eu não conheço, por exemplo, também eu vou tirar, e ficar só com aquelas que são mais garantidas, né? Que eu sei que o negócio é meio perene, a gente pode esperar que ela sempre paga dividendo ao longo do tempo e que realmente agora está barato, né? Então eu fui fazendo uma lista, eu tirei algumas que eu não conheço, por exemplo, Copasa não tem um bom conhecimento e eu sei que tem envolvimento, pode ter envolvimento estatal, também CPFL parece meio estranho para mim, essa CSU não conheço, então eu fiz uma lista aqui e gerei essa lista aqui, com as 5 empresas que eu acho que são as mais seguras de toda essa lista de 10 empresas e que a gente poderia talvez confiar e fazer uma análise mais profunda, né? Isso, confiar nesse filtro aqui e ok, essas 5 empresas aqui aparentam ser uma boa oportunidade para 2025, elas têm boas reservas de negócio, elas sempre dão lucro, né? Na Petrobras, obviamente, a gente sabe que teve um período que teve corrupção e não teve lucro, mas essas outras empresas normalmente dão lucro, pagam os dividendos e agora elas estão pagando um dividend yield maior do que a média. Né? Então a gente tem aqui Petrobras, em primeiro lugar com um dividend yield de 22%. A empresa pagou muito dividendo no passado, ela reajustou a política de dividendos, então talvez ela vai distribuir um pouco menos, mas o que eu já projetei de dividend yield para a Petrobras tende a ficar acima de 10% tranquilamente, então vai ficar aí talvez em torno de 15 a 20%. A gente tem em segundo lugar Marco Polo, com dividend yield de 9,8%. A Vale, né, que está pagando bons dividendos aí, com dividend yield de quase 10% também. Valid, com dividend yield de 7,75%. E a Schultz, uma small cap de Santa Catarina, com 6,56% de dividend yield. Tá? E aí o que a gente tem que ver? A gente tem que tentar entender se a empresa ela tem lucro recorrente, para tentar entender se esse dividendo aqui ele não foi algo extraordinário em algum período aí, né? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai ir no Status Invest e vai olhar se essa empresa sempre pagou dividendo, né? Se ela teve dividend yield histórico nos últimos anos, se realmente o dividend yield desse último ano está maior, então significa que a empresa está mais descontada, ela está pagando mais dividendo do que outros períodos, então significa que o valor de mercado dela está mais baixo, tá? Então eu vou pegar a Marco Polo e a Valid para a gente ver isso aí, tá? A gente pode vir aqui no Status Invest, a gente tem o histórico dos múltiplos, né? A gente consegue vir aqui no histórico do Dividend Yield. Era o que eu estava mais ou menos esperando, tá? É o que me parece interessante aqui. A empresa, ela tem pagado dividendo desde 2017 aqui, então a gente vê que tem um percentual de dividendo pago. Então ela está dando lucro em todos esses últimos 6 períodos. E o percentual de dividend yield está aumentando, tá? Então saiu aqui da faixa de 1, 2% para 7,98% de dividend yield, tá? Marco Polo. Então significa que realmente ela não é algo tão extraordinário, então parece fazer sentido que a empresa está barata aqui, tá? Não é algo talvez muito extraordinário que aconteceu, não teve muita volatilidade nos lucros e parece mesmo que a empresa está aí bastante descontada, dado o dividend yield histórico que ela paga, tá? Então parece fazer sentido. Não sei, não conheço tão a fundo a empresa, eu sei que é um bom negócio, mas seria um bom filtro para a gente começar a analisar mais profundamente. Vamos ver o caso da Valid, dividend yield de 7 e pouco por cento. Também a mesma coisa, historicamente ela, na maior parte dos períodos aqui, ela pagou dividendos, com uma média aqui de 4% e agora está pagando 7,8%. Tá? O que chama atenção aqui é que teve 2 períodos que ela não pagou, provavelmente não deu lucro nesses 2 períodos, mas é uma amostra bastante relevante, né, que de mais de 10 anos, a maioria dos anos ela pagou dividendo e o último ano foi o ano que ela mais pagou dividendo, tá? Então significa também talvez que a empresa está mais descontada do que o histórico dela. Então parece também fazer algum certo sentido aqui com o que a gente estava esperando. E vamos ver a Shoes, também o mesmo caso. A Shoes é até melhor, né, do que eu esperava aqui, porque ela tem pagamento de dividendo em todos os anos, então significa que ela tem lucro recorrente. Ela teve lucro em todos esses mais de 10 anos aqui da análise do período, né? Então todo ano teve algum dividend yield aqui.
a média é de 3,50% e no último ano foi 6,56%, passando aquela barra de 6% da regra de Décio Bazin. Então, realmente, talvez é uma empresa que possa estar descontada. A gente tem que fazer uma análise melhor, mas talvez comparado com o histórico dela, ela poderia estar descontada, dado que a gente vê aqui a diferença de dividend yield aqui comparado com o atual. Obviamente, isso aqui é um filtro, a gente tem que ir aprofundar em cada empresa para ver a situação da empresa, né? Pode ter uma situação peculiar, a empresa pode ter chegado em um limite no mercado dela, ela não quer mais reinvestir no próprio negócio e quer só devolver o capital para os acionistas. Vai ter caso a caso, cada caso aqui vai ser uma decisão da gerência, né? De distribuir mais ou menos dividendos, então também a gente vai ter que tentar entender a peculiaridade de cada negócio. Mas isso aqui chama bastante atenção, né? E para uma análise profunda, eu escolheria essas 5 empresas aqui para estudar para 2025, ok? Duas dessas 5 empresas já estão na nossa carteira, a gente está analisando as outras 3, e para quem tiver interesse em analisar nossa carteira, que tem dado aí 200% do CDI nos últimos 5 anos, eu vou deixar o link na descrição, é uma assinatura via Hotmart, ali uma assinatura mensal, um valor bem acessível, que tem acesso a uma comunidade onde eu vou postando as nossas atualizações. Quem quiser, é só dar um clique ali na descrição que vai ter acesso. Beleza, pessoal? Então, para quem está curtindo